Gênesis 26 é um capítulo essencial para entender a continuidade da aliança de Deus com os patriarcas, porque ele mostra Isaque vivendo uma fase decisiva. Ele não é apenas filho de Abraão. Ele é o herdeiro direto da promessa, e agora precisa experimentar a fidelidade de Deus de forma pessoal. O texto começa com um elemento muito importante. Houve fome na terra. Essa fome não é a mesma fome dos dias de Abraão. O próprio capítulo faz essa distinção, mostrando que crises podem se repetir na história, mas não são necessariamente o mesmo evento. Do ponto de vista bíblico, fome frequentemente aparece como instrumento de prova. Revela onde o coração corre quando o chão falta, e revela se o povo se moverá por medo ou por fé. É nesse momento que Isaque pensa em ir ao Egito, rota comum em tempos de escassez, porque o Egito era um grande centro agrícola sustentado pelo Nilo. Porém, Deus aparece e dá uma direção surpreendente. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aqui há uma curiosidade geográfica e teológica. No mundo antigo, descer ao Egito era uma decisão lógica e econômica, mas Deus confronta a lógica natural para afirmar a dependência espiritual. O texto é intencional em mostrar que a promessa não depende das circunstâncias do território, mas da presença de Deus com o patriarca. Então Deus reafirma a aliança, a terra, a descendência e a bênção. E isso é significativo porque confirma que a promessa feita a Abraão não morreu com Abraão, ela atravessa gerações. O Senhor ainda diz: multiplicarei a tua descendência, e nela serão benditas todas as nações. A mesma linha profética que mais tarde na leitura cristã é associada à bênção universal que culmina em Cristo. Isaque permanece em Gerar, território filisteu. E aqui entra um detalhe histórico importante. Quando Gênesis fala de filisteus nesta região, o texto usa uma linguagem que pode apontar para povos da costa e áreas do sudoeste de Canaã. O termo aparece nos relatos patriarcais como um grupo organizado com o rei, Abimeleque, sugerindo uma estrutura política e social. O capítulo então apresenta uma tensão moral. Isaque, temendo pela própria vida, diz que Rebeca é sua irmã. É impossível não notar a semelhança com Abraão em Gênesis 12 e 20. Essa repetição funciona como um recurso do próprio texto bíblico para destacar um padrão recorrente. Mesmo o portador da promessa ainda carrega fraquezas humanas. O texto revela que Abimeleque percebe a verdade ao observar Isaque demonstrando intimidade com Rebeca. A narrativa então produz um contraste. O rei pagão repreende o patriarca, o que é um artifício literário forte em Gênesis, porque expõe que a promessa não elimina a necessidade de caráter e responsabilidade. Abimeleque, em seguida, protege Isaque com um decreto. Ninguém deve tocar nele ou em sua mulher. Depois disso, a narrativa muda de tom e mostra prosperidade. Isaque planta naquela terra e colhe 100 por 1. Essa expressão é extremamente intensa para o padrão agrícola do Antigo Oriente Próximo, principalmente considerando a região. É um modo de dizer que houve uma colheita extraordinária, e o texto reforça: o Senhor o abençoava. Isaque cresce, enriquece e se torna muito poderoso. E aqui aparece uma das grandes forças do capítulo: a reação do ambiente. O texto declara que os filisteus o invejavam. O verbo e o comportamento que seguem demonstram que a prosperidade de Isaque não é apenas material. Ela se torna um problema social. E os filisteus atacam a base da sobrevivência. Eles entopem os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão. Essa informação é decisiva porque poços no mundo antigo não eram detalhe, eram vida. Água em Canaã determinava permanência na terra, criação de rebanho e estabilidade econômica. Entupir poços é uma estratégia de guerra econômica e territorial. Elimina a capacidade de um grupo permanecer. Abimeleque então pede que Isaque saia. Vai-te de nós, porque muito mais poderoso te fizeste do que nós. Isaque parte e acampa no vale de Gerar. E o texto entra na famosa sequência dos poços, que é o coração temático do capítulo. Isaque reabre os poços dos dias de Abraão e chama-os pelos mesmos nomes. Isso é uma curiosidade cultural importante. No mundo bíblico, nome não é apenas identificação. Nome expressa direito, memória e domínio. Ao recuperar os nomes, Isaque está preservando a herança e reafirmando a legitimidade do que Abraão iniciou. Em seguida, os servos de Isaque cavam no vale e acham um poço de águas vivas, isto é,
água corrente, água de fonte, algo valioso e sinal de favor. Mas os pastores de Gerar discutem e reivindicam: a água é nossa. Isaque então dá um nome ao poço, Ezek, que significa contenda-disputa. Ele cava outro poço e novamente há briga. Ele o chama de Sitna, palavra ligada à oposição, hostilidade e acusação. Então Isaque cava outro poço e desta vez não há contenda. Ele o chama de Reobote, que carrega a ideia de amplidão, espaço aberto, expansão, e ele declara: agora o Senhor nos deu lugar, e prosperaremos na terra. Essa progressão é teologicamente preciosa. O texto está mostrando que a promessa não significa ausência de conflito, mas significa direção, provisão e estabelecimento no tempo certo. Depois disso, Isaque sobe a Berseba. Berseba já tinha sido cenário de experiências profundas com Abraão, e é associada a juramento e aliança. Ali, o Senhor lhe aparece naquela noite e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E aqui há um detalhe lindo. Em Gênesis, Deus frequentemente aparece em momentos de transição territorial, como se marcasse o caminho e firmasse o coração do patriarca para que ele não viva por medo. Isaque responde com 3 movimentos espirituais clássicos. Ele edifica um altar, invoca o nome do Senhor e arma ali sua tenda. Esses 3 atos revelam prioridade espiritual: altar, adoração; invocar o nome, confissão pública de fé e dependência; tenda, habitação, estabelecimento. E os servos ainda cavam um poço ali. A narrativa liga a presença de Deus e provisão de forma intencional. O capítulo se encerra com um movimento surpreendente. Abimeleque vai até Isaque com seu conselheiro e seu comandante, e Isaque questiona por que eles vieram, já que antes o odiaram e o expulsaram. E eles respondem: vimos claramente que o Senhor é contigo. Essa frase é uma das chaves mais fortes do capítulo, porque mostra que a bênção não era secreta nem subjetiva. Ela se tornou visível até para os de fora. Então eles pedem um juramento e fazem uma aliança de paz. Isaque prepara um banquete, comem e bebem, e pela manhã fazem juramentos. E então, no mesmo dia, os servos chegam com notícia de água. Achamos água. Isaque chama o poço de Sibá, ligado a juramento. E o texto conclui conectando o nome do poço à cidade, Berseba. A estrutura do capítulo fecha com simetria. Começou com fome, escassez. Termina com poço, provisão e aliança, paz. Assim, Gênesis 26 ensina, em profundidade, que a aliança de Deus é geracional, que a promessa atravessa crises, que o Senhor sustenta seu povo mesmo em terras difíceis, e que o caminho do patriarca é marcado por fé, conflitos territoriais, provisão por meio dos poços e reconhecimento público do favor divino. Isaque aparece aqui não como um personagem passivo, mas como um herdeiro que aprende a permanecer, cavar, reconstruir e se estabelecer, até que Deus lhe dê lugar na terra.